encontro. Quem puder e quiser, feche seus olhos nesse instante e eleve seu pensamento a Deus. E esse elevar o pensamento, entre em contato consigo mesmo, com o seu espírito, com o seu corpo, com a sua pessoa, pedindo nesse instante que os bons espíritos tirem de mim e de você toda e qualquer preocupação, tudo aquilo que nos impede de avançar, e tirando de nós, que a gente possa também agora estar mais receptível e assim podendo ouvir, compreender, entender a lição de hoje. Agradecemos a companhia um dos outros e a companhia dos bons espíritos que sempre estão conosco, nos ajudando, nos auxiliando. E com a graça do nosso Pai, damos início à nossa aula de hoje. E que assim Graças a seja. Deus. Graças a Deus. Hoje nós vamos falar sobre lei de igualdade. É o 18º, 28º aula. Igualdade natural e desigualdades de aptidões. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos aos seus olhos são iguais. Isso está no Livro dos Espíritos, na questão 803. Deus não tolera distinções de linguagem familiar, não confere honrarias extemporâneas e nem favorece com privilégios qualquer de suas criaturas, mas proporciona a todos idênticas e incessantes oportunidades. Coloca em estado latente o mesmo poder, a mesma sabedoria e os mesmos estímulos evolutivos para todos, no longo e fastidioso percurso para a perfeição. Atentos a essas considerações, é que podemos perceber o sentido correto da lei de igualdade, no seu aspecto natural, em contraposição à pretendida igualdade socioeconômica, frequentemente artificial na vida de relação dos espíritos encarnados. Sendo todos da mesma essência divina e criado para os mesmos gloriosos destinos, o gênero humano constitui uma única família. Daí estarem todos os homens sujeitos às mesmas leis naturais. Deus não concede privilégios a ninguém. E se há sofredores e felizes no nosso planeta, isso não acontece à custa das preferências divinas, mas por força do mal ou bom uso do livre-arbítrio de seus habitantes. Todos somos criados simples e ignorantes, porém destinados à perfeição. Se ao longo da nossa trajetória evolutiva as próprias aptidões humanas, tão diversas, resultam da variedade de experiências vividas nas múltiplas encarnações. Por força do livre-arbítrio, cada pessoa decide qual o caminho a seguir. Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo e, consequentemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obram, vontade que é o livre-arbítrio. Daí, por se aperfeiçoarem uns mais rapidamente que os outros, o que lhes dá aptidões diversas. Necessária é a variedade das aptidões, a fim de que cada um possa concorrer
para a execução dos desígnios da providência no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, fala o outro. Assim é, e cada qual tem seu papel útil a desempenhar. Está no Livro dos Espíritos, na questão 804. As dessemelhanças que apresentam entre si, quer em inteligência, quer em moralidade, não derivam da natureza íntima deles, dos homens. Resultam apenas de haverem sido criados há mais ou menos tempo e do maior ou menor aproveitamento desse tempo no desenvolvimento das aptidões e virtudes que lhes são intrínsegas, consoantes o bom ou mau uso do livre-arbítrio por parte de cada um. As desigualdades naturais das aptidões humanas são os degraus das múltiplas experiências que nos conduzirão aos mundos superiores e que nos propiciarão implantar o reino de Deus na Terra. Essas diferenças constituem os agentes do progresso e preenchem uma necessidade inapreciável na economia da evolução, favorecendo-a, por mais que haja indivíduos que detestem essas diferenças. Enquanto tenham razão de ser, subsistirão, e enquanto subsistirem, satisfarão a uma necessidade da própria natureza, favorecendo o progresso humano. Hoje a gente fala um pouquinho dessa a lei de igualdade, e mais uma lei, né, natural, como todas as que a gente já vimos e estamos vendo. O que diferencia uma lei natural ou divina, né, ela é imutável, e diferentemente das nossas, né, humanas, que vai mudando, e muitas vezes nessa lei da igualdade, a lei humana muitas vezes preza pelo que tem, o que se esforça mais a ter que dar aos que se esforçam um pouco, né? Não é nem a gente não está falando de necessidade, mas de esforço. Isso nossas leis humanas, mas a nossa lei divina, ela traz, parece, né? Nas diferenças, ela traz a igualdade, né? Então a gente vê que partimos, né? Todos nós partimos iguais, né? Com os mesmos recursos. Lá atrás, em espíritos, partimos simples e ignorantes. Então temos a mesma oportunidade, né? O que muitas vezes a gente confunde é olhar para o lado e ver o que teve mais, o que tem menos, e achar que isso né, é uma desigualdade. Mas, na verdade, isso é um mecanismo para o equilíbrio, né? E em busca da igualdade, porque as leis divinas aplicam-se a nós, encarnados, e aplica ao mundo espiritual, né? Na erraticidade, que a gente vai, né, conviver com essas leis. Então, aqui, quando a gente olha para o que tem mais, ou o que tem menos, ou que conseguiu mais, isso são méritos, né? Então, aí entra naquela questão de ação e reação, né? Quem se esforçou tem, quem tem um pouco mais, quem não se esforçou tem um pouco menos aqui, né? E quando a gente vê em razão social, socioeconômica, algumas diferença de, né, de aptidões ou de lugares que vivem, isso são espíritos, né? São degrau na evolução, né, de cada espírito, né? Então passar, né, um espírito ele não vai conseguir dar saltos na sua evolução, né? Então aparentemente para nós parece desigualdade, mas na verdade é um equilíbrio, né? E um degrau a ser conquistado por cada espírito, e isso vai dando, né, a igualdade, colocando e vivendo dentro dessa lei de igualdade, né? Essa diferença entre espíritos, na verdade, são diferenças, são degrau na escala evolutiva de cada espírito, né? Então não é essa diferença, e aí esse aparentemente desigual é o equilíbrio que traz, né, a igualdade
né, leva a gente à lei de igualdade nessa escala evolutiva, e essas diferenças vão contribuindo, né, para que a gente se burile e consiga estar dentro dessa lei de igualdade. Igualdade quer dizer padronizar, né? Como, então, como espíritos não dá para padronizar, né? Porque o ser humano é diferente, né? Somos diferentes, você vê. Como é que vai ter uma fórmula igual para todo mundo, né? Até as gripes que a gente tem é diferente de pessoa para pessoa. Então, cada pessoa realmente é de um jeito, né? Não tem como. O que é igualdade é os recursos que temos, né? E esse recurso que temos, isso é igualdade para todo mundo. Então, do jeito que a gente... As sociais são diferentes. Então, cada um vai criando no seu caminho, usando da forma que tem a consciência para usar, mas não há desigualdade quando a gente olha, porque cada um seguiu um caminho, cada um fez uma escolha e obteve, né, ação e reação, obteve resultados diferentes. Mas todos nós temos os mesmos recursos e as mesmas oportunidades, né? Na evolução, a gente vai chegar, mas cada um vai criando, usando dos seus recursos e conhecimento e fazendo o seu caminho. Exatamente. Agora a gente vai falar sobre igualdade do homem e da mulher. Numa sociedade moralizada, não se compreenderá a diferença que ainda hoje se observa entre homem e mulher. Nesse sentido, os espíritos superiores, isso está no livro dos Espíritos, na questão 817, perguntaram: não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Logo, perante os códigos divinos, ambos possuem os mesmos direitos. A diferença de sexo existe por força da necessidade da experiência específica que o espírito precisa passar. Aliás, o espírito centelha divina não possui sexo, conforme as denominações humanas. Entre o homem e a mulher existe a igualdade? De direitos, sim. De funções, não. Preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete. Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher, cada um de acordo com sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a um ou ao outro concedido é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha de par com a barbárie. Os sexos, além disso, só existem nas organizações físicas, visto que os espíritos podem encarnar num e noutro. Sobre esse aspecto, nenhuma diferença há entre eles. Devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. Isso está no Livro dos Espíritos, na questão 822A. Por mais que se acentuem as mudanças sociais no mundo, haverá sempre diversidade das funções entre o homem e a mulher, por necessidade da planificação reencarnatória. Isso é legal de a gente, é bom de a gente pensar, porque é uma coisa que a gente discute muito hoje. E essa leitura completa a primeira, né? Para a gente pensar. Então aqui já é colocado para a gente já entende isso, que o espírito ele não tem sexo. O sexo ele é só no espírito encarnado. Mas por que existe homem e existe mulher? Então o que existe é uma diferença, né? Então do corpo existe essa diferença. Então por que Deus, o Criador, faria diferente? Os direitos eles são iguais, né? E o que difere são funções. Por que homem ou por que mulher, né? Então cada um tem uma função, né, diferente do direitos iguais nós temos, né? Mas as funções são diferentes. E aí ajuda muito, né, a gente entender a lei de igualdade, porque o que faz um espírito
passar num corpo de um homem e não sentir as necessidades de um corpo de mulher. E aí ele volta numa outra encarnação e passa num corpo de mulher, o espírito, e aí ele tem os dois lados, né? A sensação de um corpo físico masculino, as sensações e funções de um corpo feminino. Isso para o espírito entender, né? Entender e aí se colocar no pensar e no julgar, tanto para um lado quanto para o outro, né? Então, para que haja o entendimento de os dois, a gente tem a oportunidade de hora vir em um corpo, em hora vir outro. Depois, em espírito, é só o espírito, ele não vai ter sexo, só que ele vai ter as duas funções e obrigações, ele experimentou dos dois lados, né? Então, a igualdade, como é que eu vou entender o outro ou a necessidade do outro se eu não passei por tal situação? Então, no processo reencarnatório, no processo de estar em um corpo, numa outra reencarnação, estar em outra, isso nos leva a entender e viver mais dentro da lei de igualdade, né? Qual a necessidade do outro, qual a necessidade que eu tive quando fui e quando eu tive como foi. Quantas frustrações a mulher não tem por não ter funções de homem, quantos homens têm frustrações de não ter necessidade, de não ter funções, desculpa, como mulher, né? Então, numa próxima reencarnação, você vai entender, você pode, né, tirar essa frustração, entender, sentir, e aí, num plano, um espírito mais elevado, como na escala evolutiva a gente tem que passar, entender todas as situações, isso nos ajuda muito a entender esse processo de evolução e de lei de igualdade, né? São experiências que se vivem, né? Tudo é um aprendizado, né? E a oportunidade de viver os dois lados. Exatamente. Às vezes a gente julga um lado sem ouvir o outro, então você vai viver os dois e aí você tira o seu julgamento. É um teatro onde a gente muda os papéis. Só muda os papéis. Muito bem. As provas da riqueza e da miséria. A igualdade das riquezas não é possível, pois a isso se opõe a diversidade de faculdades e caracteres. Está também no Livro dos Espíritos, na questão 811. Os homens não são iguais. Uns são mais previdentes, outros menos. Uns mais egoístas, outros menos. Uns mais inteligentes, ativos e trabalhadores, outro menos. Logo, se fosse a riqueza repartida com igualdade, a cada um daria uma parcela mínima e insuficiente, que, supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estará desfeito pela diversidade de caracteres e das aptidões, que, supondo-se possível e durável, tendo cada um somente com o que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade, que, admitindo desse ela a cada um necessário, já que não haveria o aguilhão que impele os homens às descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, item 8. Deus concedeu as provas da riqueza a uns e da pobreza a outros, para experimentá-lo de modos diferentes. Além disso, como sabeis, estas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Está no Livro dos Espíritos, na questão 814. Uma das provas mais difíceis é da pobreza, quanto é o da riqueza. Na primeira, pode sofrer o espírito a tentação da revolta. Na segunda, a do abuso dos bens da vida, deturpando-lhes os augustos objetivos. Espíritos realmente evoluídos ou simplesmente esclarecidos sobre a lei de causa e efeito podem solicitar a prova da pobreza.
como oportunidades para o acrisolamento de qualidades ou a realização de tarefas. Algumas vezes, o mau uso da riqueza em precedente existência leva o espírito a pedir a condição oposta, com o que espera ressarcir abusos cometidos e pôr-se a salvo de novas tentações para as quais não se sinta convenientemente forte. O livre-arbítrio do homem pode levá-lo à pobreza, sem que evoquem precedentes espirituais, causas ligadas ao pretérito, como, por exemplo, a falta de estímulo para enfrentar os problemas da vida, preguiça, a imprevidência, que são fatores que podem conduzir o homem ao estado de dificuldades econômicas. A pobreza é, para os que a sofrem, a prova da paciência e da resignação. A riqueza é, para os outros, a prova da caridade e da abnegação. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, também no item 8. Se a riqueza houvesse de construir obstáculos absolutos à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito. Deus, que a concede, teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma, ideia que repugna a razão. Sem dúvida, pelos arrasamentos que dá à causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria, e o extremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. Isso também está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, no item 7. Pela riqueza, pode o homem melhorar a situação material do planeta onde vive, melhorar a produção através da relação entre os povos. A riqueza favorece as maiores tentações, por isso ser difícil ao rico acesso ao reino do céu. Mas não é possível, pois ele dispõe de inúmeros meios de fazer o bem. Mas é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. E é por esses fatos que a prova da riqueza, apesar de tão difícil quanto a pobreza, é mais perigosa para o progresso moral do homem. Gleidson, Oi. temos 6 minutinhos. Você quer começar outra para explicar? 6. Eu não sei, eu acho que talvez a gente consiga, mas aí não consegue fazer a prece. Você quer voltar e a gente O que vocês faz acham? os dois? Pode ser. Aí não fica corrida. Tá bom, eu vou terminar essa e a gente começa. Tá, Aí você já obrigado. explica aí na próxima. Até já. Até, obrigado.